Eu demorei um pouquinho, é verdade, mas estamos aqui com o simulador da Copa do Mundo lá do Globo Esporte para eu mostrar para vocês quem que são as minhas apostas para a próxima fase de mata-mata, fechou? Eu já queria avisar logo de cara que é o seguinte, cara, tentar prever a Copa inteira com base nessa fase de grupos é um pouquinho complicado. Então eu vou focar aqui o que eu tô falando nesses jogos de 16 avos de final e um pouquinho das oitavas. A partir dali é complicado, porque por exemplo, a Alemanha é uma seleção que é uma incógnita dessa Copa do Mundo. Fizeram um jogo fantástico, fizeram dois jogos marromeno, para não dizer ruins, né? E aí a gente não sabe como é que vai ser a Alemanha no mata-mata, quando o negócio realmente fica a vera mesmo, né? Então até pra vocês não ficarem frustrados aí, eu vou focar nesses dois próximos jogos mais ou menos. E depois que tiver as oitavas definidas, talvez as quartas ali, a gente faz mais uma previsão. Eu acho que fica mais direitinho assim, caso contrário, o cara tá julgando um jogo lá da semifinal com base só no que aconteceu na fase de grupos. É um pouquinho complexo, tá me entendendo? Não é ideal, beleza? Vamos começar com o que eu tenho certeza que vai acontecer, que é o seguinte, né? No confronto entre Canadá e África do Sul. Acho que vai dar Canadá. Cara, eu diria que assim, 1-0 gol do Eustáquio já no finalzinho do segundo tempo, tá? Eu diria que vai acontecer isso aí. Obviamente tô gravando isso aqui depois desse jogo, tá? Peço perdão pela demora pra fazer esse vídeo. Vamos aproveitar que a gente tá desse lado aqui da chave, né? Pra falar do confronto entre Marrocos e Holanda. Eu ia falar Marrocas e Holando. Marrocas e Holanda, o que vai acontecer, cara? Esse jogo aqui, a Holanda, eles não perdem um jogo de Copa do Mundo no tempo normal mais prorrogação desde 2010, quando eles perderam a final da Copa. De lá pra cá, eles fizeram simplesmente a maior invencibilidade da história das Copas. Nesse momento, a Holanda não perde em Copa do Mundo, a não ser que seja nos penais. Então os caras têm esse retrospecto a favor deles. A fase de grupos deles, em geral, é boa. E eles chegam forte para enfrentar Marrocos. Mas eu tô achando que a seleção de Marrocos cometerá o crime aqui. Beleza? Então eu que faço previsões geralmente muito assim, no bom senso, no comum, no mais previsível mesmo, eu vou começar dando essa ameaçada aqui que eu acho que o Marrocos vai cometer o crime contra a Holanda. Beleza? E aí também eu já me adianto pra dizer que não importa se passa Marrocos ou Holanda, quem passar daqui ganha do Canadá, tá? O Canadá é uma seleção que certamente é melhor do que já foi no passado, mas não é, assim, longe de ser, na minha opinião, né? Uma real ameaça a qualquer uma dessas duas seleções hoje em dia. Por falar em real ameaça, a Suécia não ameaça a França de jeito nenhum. Isso aqui vai dar França com muita tranquilidade. A Suécia tem um ataque legal, eles podem até meter de repente um gol na França, meter 2 gols na França. Começa o jogo e o Isaac tá despirocado, o Gyökeres tá naquele dia maravilhoso e tal, mas vencer da França eles não vão. A defesa da Suécia é fraca, eles já tomaram taca nessa Copa do Mundo e vão tomar taca de novo da França. Eu acho que a França faz 3, 4 gols na Suécia. Aí não sei se vai tomar 0, 1, 2, deve tomar algum golzinho pelo menos, imagino, mas a França passa com tranquilidade. Aqui entre Paraguai e Alemanha, eu vou te falar uma coisa. Se Paraguai mostrou uma coisa nessa Copa do Mundo, é que eles sabem se defender. Que é uma frase forte depois que eles começaram a Copa tomando uma taca dos Estados Unidos, né? Mas a partir dali, beleza? Esquece aquele jogo de estreia. A partir dali, eles defenderam legal. Principalmente quando eles estavam com 1 a menos contra a Turquia, foram absolutamente esmagados e não tomaram gol. Depois contra a Austrália, um jogo modorrento, né? Mas no final das contas, cara, eu acho que o Paraguai vai meter uma retranca brutal contra a Alemanha. E essa Alemanha aí, cara, começou a Copa metendo 7-1, todo mundo, caramba, Alemanha, 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 e depois a Alemanha foi caindo, caindo, caindo. Por isso que eu falo pra vocês que é uma incógnita, não sei qual que é a Alemanha que vai chegar no mata-mata. Mas eu não tô mais tão confiante na Alemanha quando eu tava no começo, não. Eu tô achando que o Paraguai vai meter uma retranca absurda e a Alemanha vai passar, mas não vai ser fácil. Vai ser papo de 1-0, vai ser papo de prorrogação, ou de repente um gol saindo já na reta final do segundo tempo. Creio eu que pode ser difícil. Obviamente tudo pode acontecer, né? Só porque eu falei isso aqui, como eu sou o maior zicador da história da humanidade, vai dar, sei lá, 7-2 pra Alemanha e acabou, né? Mas eu diria que é passar a Alemanha aqui sofrido. E quando enfrentar a França e a Alemanha, confronto grande, pesos pesados e tal, mas são duas seleções que no momento tem uma diferença grande entre elas. Acho que a França passa, deixando a Alemanha no chinelo aí, tá? Vamos agora para Senegal contra a Bélgica. A Bélgica é outra seleção que é uma incógnita, né? Fizeram um último jogo da fase de grupos muito bom, os outros dois nem tanto. E Senegal é uma seleção que sabe brigar, né? Vai fazer um jogo difícil para a Bélgica, creio eu que os caras não vão ter muita tranquilidade não, mas acho que a geração belga deu uma encaixada na última partida. O Trossard jogou um absurdo, o De Bruyne jogou muito bem também. Até o Lukaku entrou e fez um gol no primeiro toque dele na bola. Então acho que a Bélgica passa aqui. Estados Unidos e Bósnia. Seria lindo a Bósnia cometer o crime, hein? A Bósnia é difícil de quebrar, rapaziada. Não é um time fácil de se enfrentar, não, tá? Os caras têm uma defesa ali. Cara, como é que é? Katic, né? O nome do cara? Acho que é Katic. Com o Muharemovic, uma dupla de zaga, que os caras ficam defendendo e o time adversário joga a bola na área e os caras tira. Eles são bons. O Kolasinac teve jogo que ele fez nessa Copa do Mundo que foi fantástico.
Então a Bósnia pode ter dificuldades na frente, mas para defender eles são bons. Os Estados Unidos estão numa situação que não é muito comum para eles, né, cara? Que é chegar na Copa do Mundo com meio que obrigação de vencer. Estão jogando em casa e fizeram uma fase de grupos muito boa. Então agora existe uma expectativa sobre a seleção americana, uma coisa que não existia no passado. Então vamos saber como é que eles lidam com essa pressão. Se a Bósnia retrancar de repente, os Estados Unidos começam a não conseguir criar, começa a falhar, começa a chegar ao segundo tempo, tá 0-0, começa a dar aquela tensão no time. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou colocar os Estados Unidos aqui, mas eu acho que a Bósnia pode cometer o crime, tá? Tem uma chance bem grande. E aí, entre Bélgica e Estados Unidos, creio que vai falar mais alto aqui a experiência dos jogadores da Bélgica, né? Mas os Estados Unidos aí... Acho que assim, se eles caíssem agora pra Bósnia, já em geral seria uma Copa boa deles, né? Porque eles fizeram 2 jogos muito bons na fase de grupos, principalmente a estreia. E considerando o que é os Estados Unidos em termos históricos aí, acho que pra eles já tá uma Copa decente. Áustria contra Espanha. Aqui a Espanha vai esbagaçar essa Áustria aí, né? Acho que a Espanha consegue, mesmo se fizer um jogo mais ou menos ruim, ganhar dessa Áustria, que não é nada demais, tá? E a Croácia contra Portugal. Portugal é outra incógnita. Se os caras jogarem como jogaram contra a Colômbia, anotem o que eu tô falando. Eles vão ser eliminados pra Croácia. A Croácia é uma seleção traiçoeira, sabe muito bem controlar um jogo, sabe controlar o meio-campo. Os caras têm alguns jogadores veteraníssimos que podem parecer que fisicamente não dão mais conta, mas aqui, ó, eles são muito superiores em vários aspectos. Os caras têm um goleiro que em Copa do Mundo, se Portugal criar pouca chance, criar 2, 3 chances, é capaz do Livakovic sair como herói aqui. Ele é um cara que tem essa capacidade de salvar o seu time, né? E assim, a Croácia a gente sabe que também não é tudo aquilo. Mas nas Copas de 2018, 2022, também ninguém colocava a Croácia como uma favoritaça nem nada. Eles foram carregando muitas vezes naquela de ficar levando o jogo pra prorrogação, pros pênaltis e tal. O Brasil sabe bem. Portugal, se deixar ser levado pra lama, pra areia movediça, por essa seleção da Croácia tinhosa, vai cair. Eu acredito que Portugal tem a capacidade de responder, assim como eles fizeram na segunda rodada, que eles jogaram muito bem, e novamente ter uma apresentação melhor aqui contra a Croácia. Mas não vai ser fácil, rapaziada. Isso aqui acho que é uma das maiores chances de zebra que tem nessa próxima fase de mata-mata, é a Croácia derrubar Portugal. Vale muito ressaltar que nas últimas 2 Copas, o desempenho da Croácia é infinitamente superior ao de Portugal, mesmo com a diferença aí de qualidade dos jogadores. Vou botar Portugal aqui porque eu sou medroso mesmo na hora de dar palpite, né? Mas não abre o olho não, pra vocês verem. E entre Portugal e Espanha, hoje em dia, eu apostaria na Espanha, né? Não tô achando que esse Portugal aí consegue enfrentar uma seleção tão prontinha, tão redondinha como a Espanha e vencer. Obviamente tudo pode acontecer, são seleções de níveis semelhantes até de alguma maneira, né? Estão na mesma prateleira, digamos assim, mas a Espanha tá mais pronta. Eu cliquei sem querer que eles eliminam a Bélgica aqui, mas eu diria que se tivesse confronto da Espanha também, né? E aqui também pra sair um pouco do muro, na Copa passada a gente teve França e Marrocos na semifinal. Foi um jogo mais tranquilo pra França do que parecia que ia ser, porque eles conseguiram meter um gol com 5 minutos. E aí mudou totalmente a estratégia de Marrocos, né? Mas certamente se acontecer de novo não vai ser fácil pra França, mas passa a França também. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Colômbia contra Gana. Com todo respeito à Gana, Colômbia pode não parecer, mas pra mim é uma das seleções mais empolgantes dessa Copa do Mundo até aqui. Argélia e Suíça. A Suíça é uma seleção que ela tem algumas fragilidades, mas é uma seleção direitinha. É uma seleção que sabe jogar bola. Aquele guri Manzambi tá iluminado, faz uma Copa do Mundo fantástica, então acho que eles passam pela Argélia. Egito e Austrália. Cara, acho que isso aqui vai ser uma retranca monstruosa da Austrália. E o Egito tentando quebrar e tendo que propor o jogo. O Egito tendo que eles jogar contra o time fechadinho. Não sei como é que seria o futebol deles nessa ocasião. Não tendo espaço para contra-atacar e não podendo ficar na tranquilidade de se defender para sair rápido. Então, aqui é difícil, né? Eu diria que aqui, cara, vai acabar no Egito também. Cabo Verde e Argentina, acho que aqui não tem nem muita discussão. Creio que Cabo Verde pode montar a maior retranca da história da humanidade e a Argentina ainda vence. Inglaterra e Congo. A Inglaterra que não se cuide também. Congo não é uma seleção fácil de se enfrentar. Portugal que o diga. Tá, a Inglaterra fez alguns jogos aí preocupantes nessa Copa do Mundo, principalmente esse contra o Panamá agora, né? Mas acho que passa a Inglaterra, obviamente. Equador e México. México é uma das seleções mais subestimadas desse Mundial. Eles ganharam os 3 jogos e não tomaram gol ainda. Mas eu gostei muito da intensidade do Equador contra a Alemanha, cara. Achei que eles mostraram um espírito de guerra, de luta ali, que foi um negócio inacreditável. Talvez esse aqui seja um dos confrontos mais legais de assistir nos 16avos de final, porque são 2 seleções que entregam tudo dentro de campo. O México vai estar jogando em casa com o apoio da torcida. E o Equador tenho certeza que não vai ficar só se defendendo ou entrar com um ritmo mais baixo, não. Acho que vai ser um jogo pegadíssimo, correria lá e cá.
creio eu que vai ser bem entretenido e pode passar qualquer uma. Eu diria que esse confronto aqui é 50-50. Mas se eu tivesse que apostar, eu gostei um pouquinho mais da seleção do Equador. Ainda que se depender de alguns jogadores do Equador pra fazer gol ali, é difícil, né? É difícil. Eu vou apostar no Equador aqui, tá? Noruega e Costa do Marfim. A Costa do Marfim tem um bom time, tá? A Noruega, ela é meio complicada porque ela vem bem nos últimos tempos. Tem alguns craques aí como o Odegaard e o Haaland. Mas a defesa também deixa a desejar um pouco, né? E a Costa do Marfim tem um ataque muito forte. O PP faz uma grande Copa. O Diomande é uma das revelações dessa Copa do Mundo aí. Então não sei não, acho que esse confronto é muito mais equilibrado do que pode parecer, tá? Não acho que é uma potência Noruega pegando um time mais fraco da África, não. Acho que também é papo de 50-50 aqui. É obviamente que se a Noruega conseguir criar chances, aí babau, né? Porque o Haaland tá iluminado. Então, até pelo fator Haalandinho, eu vou colocar a Noruega. Mas também acho que é um confronto equilibradíssimo, qualquer coisa pode acontecer, beleza? E, obviamente, temos Japão e Brasil. Esse confronto muito me preocupa. O Japão é uma seleção muito encaixadinha. Fizeram um jogo fantástico na Copa do Mundo. Um bom e um mais abaixo. Sendo que esse mais abaixo, eu tive algumas dúvidas se eles realmente estavam jogando pra ganhar. Então, não tenho certeza. Mas é um time que eu aprendi a entender como eles jogam, né? Conhecer os jogadores e aprender a admirar durante essa Copa do Mundo. Achei uma das equipes mais bacanas de assistir. Acho que vai ser jogo duro pro Brasil, mas o Brasil passa, né? Principalmente se a gente apostar que o Brasil vai fazer um grande jogo assim como fez contra a Escócia, né? Que o time vai estar encaixadinho, como conseguiu encontrar o Ancelotti aí, uma formação mais ideal agora a partir do segundo jogo contra o Haiti. Então penso eu que o Brasil passa, mas que não vai ser tranquilo não. E como eu falei pra vocês, eu queria apostar só nesse primeiro mata-mata aqui. Eu vou fazer o resto pra não ficar em cima do muro também. Mas tipo assim, vamos focar mais na primeira parte do mata-mata e depois aqui nas oitavas no máximo, tá? Daqui pra frente é difícil saber, considerando o que a gente viu das seleções até agora. Mas assim, entre Colômbia e Suíça, acho que são duas seleções interessantes. Eu gostaria mais da Colômbia, porque acho que é uma seleção com mais talento e com mais vontade. Uma entrega absurda aí, jogou muito bem contra Portugal, né? Acho que eles conseguem fazer um jogo parecido contra a Suíça. Egito e Argentina, acho que não tem muito o que falar, acho que da Argentina, né? Inglaterra e Equador, o crime será cometido. E Brasil e Noruega, acho que o Brasil deve tomar gol aí, mas com certeza deve vencer dessa seleção da Noruega aí que não defende tão bem assim. Entre Brasil e Equador não vai ser fácil, mas eu boto o Brasil aqui. Eita! Cara, eu acho que eu tô muito... É engraçado como é o futebol, né, cara? Eu vim pra essa Copa do Mundo extremamente pessimista. Eu achei que se o Brasil pega o Japão aqui, ou pega a Holanda, já poderia cair logo de cara. Agora, depois dessa partida contra a Escócia, pô, mudou completamente o meu pensamento. O problema é que a gente não tem a garantia de que o Brasil vai repetir aquela atuação, né? Não tem a garantia de que o Brasil vai jogar tão bem quanto foi contra a Escócia. Então a gente nunca sabe, né? Mas a última impressão é que fica. E aí, com base nessa última impressão, eu tô muito mais otimista atualmente, tá? Entre Argentina e Colômbia, acho que é Argentina, né, rapaziada? E entre Argentina e Brasil, aí, rapaziada, eu vou te falar uma parada, né? Muitos podem não gostar, mas, cara, a Argentina é um time muito pronto, cara. Pô, eles estão planando nessa Copa, né? Como eu falei pra vocês, eu queria fazer esse tipo de análise aqui depois, quando tiver as oitavas definidas, de repente. Daí a gente faz mais um videozinho desse. Então não leva tão a sério, não, ó. Leva a sério aqui, ó. Essa previsãozinha aqui, ó. Aí tu pode levar a sério, beleza? O resto aqui era brincadeira, mas eu diria que passa a Argentina aqui. É um time mais pronto que o Brasil. Mesma coisa da França. E aí eu cheguei nessa situação aqui que eu tentei evitar na primeira previsão da Copa do Mundo que eu fiz lá atrás, né? Antes da Copa começar, eu tentei evitar ao máximo isso aqui, cara. Mas é difícil tu não acreditar que isso vai acontecer, cara. É difícil. São as duas melhores seleções da Copa do Mundo pra mim. A Espanha mostrou muitas dificuldades em dois jogos, cara. Enquanto a França e a Argentina mostraram muita tranquilidade nos três. A França fez 45 minutos ruins na Copa do Mundo. Depois que eles encaixaram com o Olise por dentro, não teve mais ninguém que conseguiu competir. Eles estão num nível tão acima, cara. E a Argentina é um time tão pronto. Eles estão jogando tão leves, cara. Olha, é difícil pensar que não vai acontecer isso. Realmente eu acho complicado. Eu poderia que tentar meter o louco, dizer que o Brasil vai pra final e tal, mas assim, o meu coração e o que eu entendo de futebol posso estar completamente errado. Pode acontecer tudo, né? Pode acontecer, sei lá, uma final Colômbia e Marrocos, vai saber. Futebol é uma loucura, né? Mas eu diria que hoje o meu coração diz que é isso aqui que vai acontecer e é isso aqui que vai acontecer. Porém, contudo, todavia, né, a gente faz mais uma brincadeira dessa aí quando tiver, de repente, as oitavas ou as quartas de final definidas, fechou? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Perdão soltar esse vídeo aqui depois de já ter um jogo terminado, né? Ficou um pouquinho tarde, mas acho que vale a pena ainda pra gente trocar essa ideia sobre o que vai rolar na Copa do Mundo, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e nos vemos nos próximos pós-jogo no dia de amanhã.